Atenção! O vídeo a seguir tem imagens e descrições fortes. A descrição é aconselhada. Hoje o Boteco F1 vai falar do acidente ocorrido com o Riccardo Paletti. Um acidente bem forte e que foi o último acidente com vítimas fatais da Fórmula 1 até o GP de San Marino de 1994. Eu decidi fazer esse vídeo porque pouca gente conhece essa história e é bom também relembrar o que aconteceu, como aconteceu, para que nós também entendamos a evolução da segurança na Fórmula 1. Esse acidente com o piloto italiano aconteceu durante o Grande Prêmio do Canadá, lá de 1982. Importante lembrar que a gente está falando de 1982. Poucas semanas antes, o Gilles Villeneuve tinha falecido em Zolder, na Bélgica, numa disputa interna na Ferrari com o Didier Pironi, que vai aparecer aqui de novo nesse vídeo. Pouco tempo depois aconteceu o acidente fatal na Indy com o Gordon Smiley, que nós já falamos nesse vídeo aqui. O Grande Prêmio do Canadá foi realizado na ilha de Notre Dame, construída artificialmente no rio St. Lawrence, para receber algumas instalações dos Jogos Olímpicos de 1976. Voltando para aquele domingo, no dia 13 de junho, o circuito da ilha de Notre Dame foi rebatizado para homenagear o herói nacional. Então ele recebeu o nome de Gilles Villeneuve, nome que guarda até hoje. Uma curiosidade sobre essa corrida é que o horário da largada foi adiado em 2 horas, porque no mesmo dia estava acontecendo o jogo de abertura da Copa do Mundo entre Argentina e Bélgica, a famosa Copa do Mundo de 82, né, que viu uma das maiores seleções brasileiras de todos os tempos. A intenção, obviamente, com isso era que o público pudesse assistir aos 2 eventos. O protagonista da nossa história aqui, o Riccardo Paletti, nasceu em Milão no dia 15 de junho de 1958. Na época da corrida, ele tinha 23 anos apenas e estava a 2 dias de completar 24. Inclusive, a família dele estava no circuito e a mãe estava pertinho da área de largada para assistir a corrida. E a ideia é que, assim que acabasse a prova, os dois fossem comemorar os 24 anos do Paletti. Então, um cara super jovem, apesar das imagens fazerem parecer que ele era mais velho, mas é uma coisa da geração, né? As pessoas se vestiam, tinham uma forma que parecia que eles eram mais velhos do que eram mesmo, né? Apesar de resultados não muito empolgantes, o Paletti era um piloto italiano chegando no grid, né? Para se juntar a outros 7 e trazendo esperanças de um bom desempenho rumo a um título de pilotos que a Itália não conquistava e não conquistou até hoje, né? Desde 1953. O Paletti também trazia para a equipe um patrocínio de peso, nada mais, nada menos do que a Pioneer, a gigante japonesa. Sabem quantas equipes correram a temporada de 82? 18, inclusive com 4 brasileiros inscritos: Nelson Piquet, Raul Boesio, Chico Serra e o Roberto Moreno. Algumas equipes tinham somente um piloto e era uma época de pré-qualificação, né? A gente tinha 18 equipes na pista, imagina, e só chegavam no grid principal para a largada 26 carros. O Paletti estreou pela equipe Osella, tendo como companheiro o Jean-Pierre Jarier
bem mais velho e bem mais experiente. A nossa história acontece na 8ª etapa de 82, no GP do Canadá. Um ponto curioso dessa etapa foi que 2 pilotos brasileiros, acredite se quiser, saíram no tapa, literalmente. O Raul Boesel e o Chico Serra se desentenderam, chegando às vias de fato, inclusive com um vídeo gravado na época. Você tem aí, ó, que na época não tinha celular, não tinha, né? Conseguiram flagrar essa briga aí entre os 2 brasileiros. Junho de 1982, um fim de semana trágico para a Fórmula 1. Logo no primeiro dia de treinos, uma confusão sem precedentes entre os brasileiros Chico Serra e Raul Boesel. O que você agrediu o Raul? Porque ele entrou na frente, de propósito. Eu estava na minha melhor volta antes de começar a chover, que estava começando a garoar já. Era a minha última volta. E estava o Keck Rosberg e eu. E o Raul estava devagar. Ele levantou o braço, ele olhou para o espelho, levantou o braço, deixou o Keck passar. A hora que o Keck passou, ele entrou na minha frente. Raul, o Chico está dizendo que você fechou ele na única chance que ele tinha para melhorar o tempo dele na corrida. Isso foi verdade? Não, isso não é verdade. Ninguém tranca ninguém, sabe? E se foi por acaso, não foi por querer, não é o meu estilo fazer isso. A largada nessa época era uma sinalização simples, ou seja, um semáforo com 3 luzes verticais que ia do vermelho para o amarelo e em seguida para o verde, acionado como é até hoje manualmente pelo diretor de prova. Atualmente na Fórmula 1, o diretor de prova decide se ele vai soltar as luzes vermelhas mais rápido, mais devagar, para evitar um sistema automatizado que as equipes poderiam até criar dispositivos, como já criaram no passado, para que o carro largasse sozinho. Então o que acontece? Lá no GP do Canadá de 82, o diretor de prova ele demorou um pouco mais do que o normal para a época, para dar o sinal verde. E o que aconteceu com isso? O Didier Pironi, que estava na Ferrari andando super bem, né? Tinha perdido o companheiro de equipe há pouco tempo, mas era um real candidato na disputa pelo título de 82. Inclusive eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar linkado, que são os pilotos que ganharam campeonatos não tendo o melhor carro, né? Em 82, acho que estava claro que alguém da Ferrari seria campeão se não fossem os acidentes. Então o Pironi estava na pole position, só que o que aconteceu? Com a demora para o farol abrir, ele deixou o carro morrer. Na época existia, né? Não tinha anti-stall nos carros. E aí o Pironi, sabendo que com todo o trauma, né, de tudo que tinha acontecido nos anos anteriores, e sabendo que tinha 25 carros atrás dele, ele levanta os braços e começa a gesticular dessa forma, falando que não tem, o carro apagou, eu não consigo fazer o carro ligar de novo. Hoje em dia os carros da Fórmula 1 podem ser ligados de dentro do carro, ativando a parte elétrica, né? Mas na época não tinha que colocar um objeto ali no motor para fazer ligar, porque os carros da Fórmula 1 não tem motor de arranque. Alguns segundos depois, o sinal verde é acionado e os carros largam. Os primeiros, que estão logo atrás do Pironi, né? Então a gente está falando do Prost, do Arnoux, do Piquet, do Giacomelli, do Watson e do Rosberg, eles desviaram facilmente, pois estavam saindo da inércia e começando a acelerar. Mas a cada dupla de carros que passava por Pironi, maior era a velocidade. Estava apresentado um cenário para um desastre e que não demorou muito para acontecer. O primeiro a não conseguir desviar foi o Raul Boesel, com a Martin na época, e o carro dele ficou atravessado na pista, bloqueando o outro lado que estava livre até então, né? Na sequência, o Jochen Mass, inclusive o carro do Mass foi o carro no qual o Gilles Villeneuve bateu, né, e acabou perdendo a vida. E o Mass na época, companheiro, tá, do Raul Boesel e o Eliseu Salazar, que estava na ATS, eles também ficaram parados de lado na pista. E aí que veio a ozela do Ricardo, saindo do fim do grid em plena aceleração. O Palette chegou no Pironi a mais de 150 km e não teve muito o que fazer. Bateu com tudo na traseira do Ferrari. O choque foi tão violento que o carro do Pironi, que estava alinhado à direita da pista na pole position, né, foi parar do lado esquerdo da pista e ainda atingiu outro carro, a Theodore do Geoff Less. O Pironi
saiu do carro imediatamente para tentar ajudar o Paletti, né? O Paletti, assim que aconteceu o acidente, ele já permaneceu imóvel e acredita-se através, né, dos exames pós-mortem que ele já estava praticamente a certeza é que ele estava inconsciente. Morto ainda não se sabe, mas inconsciente com certeza. Ele estava preso no cockpit pela frente porque o impacto foi tão forte que a frente da Osella ficou completamente compactada e pegou o corpo do Paletti, que teve um esmagamento do tórax. O socorro foi rápido, né, imediato, porque a gente está falando da largada da corrida, então os carros de segurança, o safety car, o carro médico estão ali perto, né? Eles cercam o carro da Osella. O Pironi, quando ele saiu da Ferrari, ele foi para o carro tentar ajudar o Paletti também, e aí os médicos e os fiscais chegaram para prestar os primeiros socorros ao Paletti. E eles estavam tentando soltar o piloto do carro, né? E o momento, a situação já era grave o bastante, só que o pior aconteceu. A gente está falando de um carro totalmente abastecido, mais de 200 litros de combustível, totalmente pesado, teve uma ignição e o carro começou a pegar fogo. Lembrando que no paddock, né? No paddock não, no pit lane para ser mais exato, está a mãe do Paletti assistindo tudo isso. Os extintores de incêndio foram acionados e o fogo foi apagado até com uma certa velocidade, né? Um pouco mais de um minuto o fogo já estava apagado. Só que é assim, a situação estava tão séria que levaram 25 minutos para retirar o Paletti de dentro do carro e colocá-lo na ambulância. Ele foi de helicóptero até o Hospital Rainha Vitória, lá em Montreal. Que situação, né? Lembrando que a mãe iria comemorar o aniversário de 24 anos dele e estava vendo tudo aquilo acontecer. O Paletti foi para a mesa de operação e lá mesmo os médicos declararam a morte do piloto por hemorragias internas, fraturas, queimaduras. E também acredita-se, né, de acordo com os laudos médicos, acredita que o Paletti morreu por causa do trauma no tórax e também por asfixia de elementos químicos dos extintores e também do fogo. Não tinha muito o que fazer. Lembrando, o Paletti foi o último piloto a falecer numa pista de corrida, até o Roland Ratzenberger perder a vida no GP de San Marino de 1994. E depois seria o Ayrton Senna, e depois a gente teve o Juni Bianchi, que não morreu em Suzuka, mas perdeu a vida poucos meses depois. E lembrando, né, nunca mais recuperou a consciência. O show não podia parar, né? 2 horas depois do acidente, uma nova largada é feita, a corrida é reiniciada. Os pilotos que se acidentaram na largada pegaram carros reservas, né? Menos um deles que não tinha carro reserva, e a outra Osella, do Jean-Pierre Jarier, não voltou por respeito, né, ao companheiro de equipe acidentado. A pole e a volta mais rápida da corrida foi do Didier Pironi, mesmo com o carro reserva, mas a vitória ficou com o Nelson Piquet, que na época era o atual campeão, mas que acabaria em 1982 na 11ª posição, né, sofrendo com a confiabilidade do motor BMW, que era muito poderoso, mas que quebrava demais. Inclusive, essa foi a primeira vitória do motor BMW na Fórmula 1. Porém, no pódio, o clima foi de luto, os pilotos não comemoraram o pódio porque já tinham sido informados do falecimento do Riccardo Paletti. Em homenagem ao Riccardo Paletti, renomearam o autódromo de Vairano, na região de Parma, com o seu nome. O Riccardo Paletti teve uma carreira breve, ele participou de 8 etapas, conseguiu largar só em 2. Hoje em dia, casos assim até se repetem na Fórmula 1 e nas categorias de base. O nosso tubarãozinho, né, o Enzo Fittipaldi, sofreu um acidente bem parecido lá na Arábia Saudita durante a Fórmula 2. É sempre um procedimento muito perigoso um carro de corrida ficar apagado durante uma largada. Por isso é tão importante contar com os dispositivos de anti-stall nos carros.
E a cabeça de gasolina, você conhecia a história do Ricardo Paletti? Sabia que ele tinha sido o último piloto a perder a vida na Fórmula 1 antes do que aconteceu em San Marino em 1994? A gente esqueceu de falar alguma coisa? Coloca aqui na caixa de comentários, tá bom? Eu sempre estou acompanhando o que vocês falam aqui. Também não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, contando a história da Fórmula 1. Considere ser um membro, você ajuda demais a gente com R$ 4,99 mensal. É uma coisa que parece muito pouca para você, mas para a gente faz uma diferença incrível para a gente continuar cobrindo a Fórmula 1 e tendo mais tempo no nosso dia a dia para falar e trazer conteúdos de Fórmula 1 aqui para você. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram, a gente também está no Twitter e no TikTok. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você seguir. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau!